Olá! Hoje nós vamos começar com uma aulinha de cálculo para vários níveis do ensino médio. Hoje você vai ver funções aplicadas a matérias do primeiro ano, funções aplicadas às matérias do segundo e do terceiro ano do ensino médio. Caso você tenha uma prova de primeiro ano para resolver, ou uma prova de segundo, ou um vestibular, que é o seu desafio, não se assuste muito com a forma como alguns exemplos serão dados. Principalmente você que está no primeiro ano ainda, que está vendo o comecinho de funções, talvez você se assuste um pouquinho com o que te espera. Mas aguarde, cada coisa a seu tempo. Aproveite a melhor parte disso daqui, aproveite o que se aplica a você em sala de aula e depois, com o tempo, você, no ano que vem, reassiste essas aulas e aprende novas coisas a respeito do que já tinha visto antes. No terceiro ano, você reassiste e aprende novas coisas a respeito do que tinha visto antes. Então, para cada um dos níveis, nós vamos ver pelo menos um exemplinho aqui para que você possa ter uma certa mobilidade dentro do aspecto que tratam as funções. Essa é a primeira aula. Acredito que serão várias aulas de funções, até o pré-cálculo, depois cálculo 1, também vai englobar vários conceitos de funções. Então o ideal é que você se prepare, se acomode aí, pegue seu material e acompanhe comigo. Primeira coisa que você precisa saber é o que é função. Bom, há várias formas de tentar definir função. Função pode ser enquadrado como uma relação entre dois conjuntos. Alguns encaram uma função como sendo uma lei de formação entre dois conjuntos. Independente de como você ouviu essa definição, o que você tem que saber é que uma função é só alguma coisa, uma regra, o que a matemática chama de relação, uma lei de formação, que vai trabalhar com os elementos de um primeiro conjunto em relação ao segundo conjunto. Esses dois conjuntos podem ser iguais, mas como a representação geométrica dos dois conjuntos, de um elemento sendo ligado nele mesmo, dentro do próprio conjunto, talvez fique feia, então nós representamos dois conjuntos distintos, lembrando que eles podem ser iguais a qualquer momento. Essa relação entre dois conjuntos, ela pode ser tratada com uma setinha, algum símbolo que represente só que existe uma relação que leva um elemento x daqui em um elemento y de lá. Você deve ser acostumado a trabalhar aqui com a letra f, mas como eu estou definindo a função como sendo uma relação, a letra f aqui depois é consequência quando você de fato for chamar de função. Esse primeiro elemento x aqui, ele seria relacionado a esse primeiro elemento y daqui. Cada um desses conjuntos tem nome pela ordem que eles seguem segundo a relação. Esse primeiro conjunto aqui, inicialmente, será chamado de conjunto de saída. Esse segundo conjunto aqui, inicialmente, será chamado de conjunto de chegada. Esse conjunto de saída, depois que você formaliza os conceitos de funções, ele passa a ter um nome mais adequado, um nome que matematicamente é mais aceito como conjunto domínio. Enquanto o outro conjunto, que é o conjunto de chegada, é chamado de conjunto contradomínio. A essa altura, provavelmente você já estudou teoria de conjuntos e não deve se assustar com a notação ou até mesmo com o nome do conjunto. Aqui, esse elemento x, ele está em correspondência com o elemento y. Costumeiramente, nós podemos escrever que o x está relacionado com o y. Só que essa maneira de representar não é muito usual. Acredito que você não tenha visto ou se viu bem superficialmente essa maneira de representar. O que você deve ter visto é a relação chamada função ou uma relação f que leva o elemento x no elemento y. Essa f pode ser a mesma relação
ou pode ser uma outra relação que também leve os elementos x aos elementos y do domínio ao contradomínio. E essa relação aqui você costumeiramente viu como f de x é igual a y. É tudo uma questão de hábito. Você não deve se assustar ao ver uma relação identificada dessa forma ou identificada dessa forma. Há ainda os que escrevem essa relação como par ordenado xy, assim como você identifica um ponto, por exemplo. Então, vem comigo aqui que a gente vai formalizar o que é uma função. Uma função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. O primeiro conjunto, que é o conjunto de partida, é chamado de domínio. O segundo conjunto, que é o conjunto de chegada, é chamado de contradomínio. Os elementos do contradomínio que forem, de alguma forma, a relação com o elemento x do domínio, esses elementos serão chamados de imagem de x ou só imagem do conjunto domínio, tá? Basicamente, o que você tem que entender é isso daqui. Você vai ter um conjunto domínio, vou chamar só de dom, tá? Esse conjunto domínio, ele será levado num conjunto contradomínio, contradom. Todo o conjunto vai ser relacionado de certa maneira assim. Um elemento x1 daqui vai ter um correspondente y1 lá. Um elemento x2 daqui vai ter um elemento correspondente y2 no conjunto de lá. Assim como um elemento x3 vai ser ligado a um elemento y3 de lá. Um detalhe importantíssimo no tocante às funções. O elemento x3, ele não pode ser levado a nenhum outro elemento que não seja o y3 a que ele já foi levado. Caso você tivesse uma situação como essa daqui, de aparecer hipoteticamente um y5, por exemplo, e se esse elemento x3 for relacionado ao elemento y3 e ao elemento y5, necessariamente essa relação não será função. A função se caracteriza por todos os elementos daqui serem relacionados, cada um ao seu elemento no conjunto do lado de lá. Então, para que existisse a relação, seria necessária a presença de um elemento x5, ficou feinho aqui, calma aí, ó lá, tem um elemento x5 que é levado no elemento y5 pela relação. Eu não identifiquei aqui a relação, mas você consegue perceber que existe alguma coisa que leva os elementos daqui aos elementos de lá. Só porque eu pulei o elemento x4, vou completar com o elemento x4 aqui, e o elemento x4 aqui será levado ao elemento y4 lá. Tudo bem que eu tenha mais elementos do conjunto do lado de lá. Eu posso ter um elemento y6, um elemento y7, posso ter elementos quaisquer aqui. Só que o importante entre as funções é que todos os elementos que aparecerem nesse conjunto aqui estejam relacionados a alguém do contradomínio. Percebam que eu tenho um grupo de informações y1, y2, y3, y4 e y5 que estão ligados aos elementos do domínio. Esses elementos aqui em especial representam um subconjunto do conjunto contradomínio. Esse subconjunto tem uma característica especial. A característica que está determinando esse conjunto aqui é que todo elemento desse conjunto é resposta de alguém do domínio, ou é um elemento relacionado a alguém do domínio. Se isso daqui acontece, esses elementos y1, y2, y3, y4 e y5 são chamados de imagem da relação ou, no caso de uma função, imagem da função. Esse conjunto aqui será chamado de conjunto imagem. Ou pode ser simbolizado pelo conjunto ou por IM. Vai ser relacionado por IM.
Só toma cuidado um pouquinho na hora de fazer essas relações, porque um pouco de rigor é sempre bom na hora de representar. O domínio, ele não está relacionado só a uma ligação de flechinhas. O domínio está relacionado a uma função. Então eu preciso caracterizar o domínio de quem eu tenho. Então isso aqui é o domínio da f. Da mesma forma que o contradomínio é o contradomínio dessa função em especial. Alguns preferem chamar de CD de f. Eu particularmente acredito que se você entender que é o contradomínio, já é suficiente. Agora, o conjunto imagem é extremamente importante que você caracterize que é a imagem de f. Aí você me diz, por que é importante dizer que a imagem é de f? Simples. Você pode ter diversas relações entre dois conjuntos e essas diversas relações, essas diversas funções podem ter todas uma imagem diferente. Talvez você não se lembre ou talvez você ainda não tenha estudado isso, mas dentro do conjunto dos números naturais, por exemplo, eu posso elencar várias relações, todas com imagens diferentes, desde que o domínio seja natural e o contradomínio também seja natural. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas que tipo de função tem domínio natural, contradomínio natural e imagens diferentes? Você deve ter aprendido como progressão aritmética. Talvez você não se lembre formalizando o processo, mas dá uma olhada aqui no ladinho o que você vai ter como progressão aritmética. Quem é a progressão aritmética, para começar? A progressão aritmética é uma função, só para servir como exemplo, assim como essa daqui. Só que a progressão aritmética é uma função que segue dos naturais em qualquer um dos conjuntos possíveis. Eu vou colocar o conjunto dos números reais só para servir como um excelente contradomínio, já que ele é suficiente para suprir a necessidade de quase todos os números. Quando você estabelece a sequência que determina que cada elemento nzinho será levado a um elemento an da sequência, você está estabelecendo uma função que pode ser caracterizada por uma progressão aritmética, por uma progressão geométrica ou algo assim. É a primeira vez que eu uso essa notação, então é mais uma das características do rigor matemático. Essa notação simboliza que a função f está definida a partir de um domínio natural, que não necessariamente eu posso ou preciso usar o conjunto dos naturais, posso usar qualquer conjunto superior ao conjunto dos naturais, ou até mesmo um subconjunto do conjunto dos números naturais. E esse conjunto dos números naturais vai servir como domínio da minha função para que os elementos sejam levados em elementos an que estão onde? No conjunto dos números reais. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com um contradomínio real. Você está olhando e está pensando, não entendi direito a graça disso daqui. Mas se você já estudou progressão aritmética, você deve lembrar de alguma coisa mais ou menos assim. A n é igual a 3 mais 5 vezes n. Se você se lembra disso daqui, provavelmente você também vai saber relacionar que esse an nada mais é do que um f de n. É uma função aplicada ao n, de tal modo que seus elementos são representados por 3 mais 5n. Aí você fala, tá, mas eu não saquei ainda qual é a maldade dali. Suponha que os seus naturais comecem com 1. Tá? Vou ignorar o zero como natural por enquanto, mesmo porque alguns ainda discordam sobre zero ser natural ou não. Dependendo do ramo da matemática, o zero é natural, dependendo do ramo da matemática, o zero não é natural. Tudo depende da conveniência do zero estar ou não naquele momento, naquele conjunto. Em especial, para as progressões aritméticas, que são a minha ferramenta atual, nesse caso aqui, eu vou admitir que o 1 será o primeiro número natural. E aí, ao calcular o f de 1, eu encontraria 3 mais 5 vezes 1. Fazendo as continhas básicas aqui, você encontra 8. Calculando f de 2,
você tem 3 mais 5 vezes 2, que dá 13. Calculando f de 3, você tem 3 mais 5 vezes 3, que dá 18. Se você observar bem, essa sequência aqui foi dita no primeiro momento que os elementos resposta da sequência seriam a n. Então, o f de 1, que é a imagem do elemento 1 pela função f, corresponde ao A1. Então, em especial, esse cara corresponde ao meu A1. Da mesma forma que o f de 2 corresponde ao meu A2, que o f de 3 corresponde ao meu A3. Olhando dessa maneira, talvez você não esteja habituado e tal, e ache que, não enxerguei ainda a PA. Então eu vou reescrever esses termos do jeito que você está acostumado a escrever. O seu A1 é 8, primeiro termo é 8. O seu segundo termo, A2, é 13. O seu terceiro termo, A3, é 18. E daí segue indefinidamente, eu não disse infinitamente, porque eu posso ter uma PA limitada, eu disse indefinidamente porque eu não vou parar a PA, porque eu não sei onde é para parar. Mas uma PA é infinita. Fato. Uma progressão aritmética, toda progressão aritmética é infinita, porque o domínio da progressão aritmética é o conjunto dos números naturais, e esse, por sua vez, é infinito. Mas costumeiramente nos vestibulares você encontra, ou até mesmo nas provas, processos seletivos, seriados, aqueles processos em que as universidades admitem que você faça uma prova anualmente enquanto está no ensino médio. Essas instituições admitem que uma progressão aritmética talvez possa ser encarada, a grosso modo, como uma progressão finita. Certas vezes eles falam de uma PA de 5 termos, uma PA de 7 termos. Isso só limita a progressão aritmética. Isso não tem nada a ver com funções. Isso tem tudo a ver com funções. Se você souber dar uma aplicação devida às funções, você vai resolver problemas de progressão aritmética por funções. Você vai resolver problemas de matemática financeira por funções. E eu não estou falando de matemática financeira só de calcular juro simples e juro composto, não. Eu estou falando de coisas muito mais amplas. Eu estou falando de oferta, estou falando de demanda, estou falando de custo marginal, lucro marginal. Aí você fala, eu estou vendo isso no curso de administração, de ciências contábeis. Sim, você está vendo isso. E nada mais é do que aplicar os conceitos de funções. O ideal é que você entenda como os conceitos de funções acontecem ou se relacionam ou como funciona isso de fato, para que você não seja pego de surpresa ou para que você não tenha que decorar vários conceitos, várias teorias. Eu agora sei funções, sei progressão aritmética, sei juro simples, sei juro composto. Era tudo a mesma coisa. Era para você trabalhar só como funções. Então, não acumule informações desnecessárias. Saiba usar as ferramentas que você tem em mãos e quando você souber usar as ferramentas que vocês têm nas mãos, mais rápido fica o aproveitamento de vocês em cada uma das matérias. O seu aproveitamento será garantido se você souber o que é uma função e como trabalhar com funções. Daqui a pouquinho a gente mexe mais um pouquinho. Vamos lá para o outro lado do quadro, eu vou apagando, dá um tempinho aí, eu já volto.